Glória a Jesus. Vamos, irmãos, abrir em Lucas 14, verso 25. Na minha Bíblia tem um título, diz assim, o preço do discipulado. Então, para ser discípulo de Jesus, existe um preço a ser pago. Não é? E muitas pessoas não entendem, não enxergam isso. Porque, aparentemente, a pessoa, quando tem um encontro com o Evangelho, ela percebe somente bênção, e não estou dizendo que não é bênção sim, mas ela só vê o lado de que ela vai ser abençoada. Então ela crê em Jesus e ela pensa assim, bom, agora eu conheci Jesus, Jesus me revelou a minha condição, quem eu era, de quem eu pertencia, de quem eu era filho, para onde eu estava indo, e agora o Senhor Jesus pagou uma dívida que eu não podia pagar, me justificou, me revestiu, não é? Fez uma aliança, me fez herdeiro de Deus. E aí a pessoa só olha para isso. Então eu quero Jesus, eu quero isso para mim, não é? E glória a Jesus, né, irmãos? É exatamente isso, mas não é só isso. Existe um preço. O discipulado tem um preço. E que preço que é esse? O preço de negar-se a si mesmo, de mortificação. Porque ao mesmo tempo que eu reconheço tudo isso que eu era, a quem eu pertencia, para onde eu estava indo, eu não quero continuar fazendo isso. Eu não quero continuar seguindo sendo o que eu era. Eu tenho que ser regenerado. E eu ser regenerado significa uma mudança completa de atitude, de pensamento. Então, ele vai dar alguns exemplos aqui que isso aqui é uma loucura. Isso aqui é um fanatismo para muitos. É um radicalismo para muitos. Mas não é para o cristão. Eu até estava falando esses dias com os irmãos, acho que lá no Briquet, né? Se não me engano, foi lá que a gente conversou sobre isso. Que existe o fanatismo dentro da nossa igreja. Pode existir, né? Não estou dizendo que tem, mas estou dizendo que pode existir. Onde a gente, tendo conhecimento da verdade, sermos os fanáticos. E existe as pessoas do mundo considerarem-nos fanáticos. Então são duas coisas diferentes. Por quê? Se eu olhar para o Evangelho, o Senhor Jesus manda arrancar o olho, arrancar a sua mão, a sua perna, o seu membro, se ele te escandaliza. O apóstolo Paulo conta uma lista de perseguições e de problemas que ele teve pregando o Evangelho, vezes que ele praticamente foi morto. Né? Uma vez ele foi espancado, ele sofreu um naufrágio, ele foi picado por uma víbora venenosa, ele ficou no abismo, num buraco, preso, não sei quanto tempo. Ele enfrentou prisões muitas vezes. Tem uma vez que ele diz, em um dos relatos, que ele já tinha desesperado da vida, ele já tinha certa morte. Então, quando eu olho para o Evangelho, pregado por Jesus, pregado pelos apóstolos, eu vejo isso. Eu vejo que não existe servir a Jesus Cristo de forma morna, de forma branda. Não tem, o Evangelho não ensina isso. Para o mundo, eu acho normal o mundo olhar para a igreja e falar assim, vocês são todos uns fanáticos, vocês são todos uns radicais. Eu quero mais ouvir isso do mundo, né? Agora, é lógico que na palavra, no Evangelho, não é assim. Então, quando nós entendemos o Evangelho, nós entendemos que existe, sim, essa realidade de vivermos novas criaturas, uma nova mente, um novo pensamento. Para o mundo, realmente, isso é uma loucura. A gente é verdadeiro, a gente é isso mesmo. Né? Nós morremos para o mundo, mortificamos a nossa vida, buscamos viver em santidade, e o mundo vai nos tratar assim. Mas dentro da igreja existe uma moderação. Então a gente entende o Evangelho, a gente tem moderação naquilo que a gente crê, né? E eu não vou entrar nesse detalhe. Né? Vamos falar sobre o preço do discipulado. Então diz assim no verso 25: Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Então, ele logo usa aquilo que normalmente as pessoas têm por mais precioso, a família e a si mesmo. Então, quando ele fala do preço, ele já coloca logo família, filhos, pai, mãe e você mesmo. Tudo isso tem que estar abaixo de Jesus.
Tudo isso tem que estar numa escala, né? O primeiro nível é Jesus. A sua prioridade é Jesus. E o que é a sua prioridade ser Jesus? É você entender a sua palavra, fazer a sua vontade, conhecer os seus mandamentos, conhecer a sua doutrina, saber qual que é o caminho de Jesus, não é? Porque o Senhor Jesus fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Que caminho é esse? Como que Jesus anda? Como que Jesus fala? Como que Jesus age? Não é? Como que ele pensa? O que que ele quer de mim? O que que ele quer para a humanidade? Então, eu coloco Jesus em primeiro lugar. E aí, eu querendo fazer a vontade de Deus, querendo fazer aquilo que é agradável, aquele que me salvou, aquele que deu a vida por mim, eu muitas vezes vou bater de frente com alguém da minha família. Eu muitas vezes vou bater de frente comigo mesmo. A minha carne não quer fazer certas coisas. Ou a minha carne quer continuar fazendo coisas que não convêm mais para a minha vida cristã. E eu vou ter que abrir mão disso. É um preço a se pagar. Por quê? Porque aquele que me salvou disse que eu, quando sou feito nova criatura, tudo muda. Eu não pertenço mais a esse mundo. Eu reconheço, então, uma nova criatura feita em Deus e que vai viver segundo a palavra do Evangelho. Há uma nova mente, uma nova razão, uma nova consciência. E aí, ele fala aqui no verso 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo, esse homem começou a edificar e não pôde acabar. Então ele dá um exemplo aqui, né, faz um paralelo aqui, uma figura de uma construção de um prédio, vamos dizer assim. Né? Então quem que vai construir uma casa ou um prédio e primeiro não faz as contas? Não é assim que a gente faz? Bom, eu vou construir uma casa. Eu não saio comprando tijolo do nada. Ah, eu decidi fazer uma casa. Vou lá na venda da irmã Rosa de Saron e encomendo lá um milheiro de tijolo, né, 2 caminhões de areia, mais uns sacos de cimento lá, uns vergalhão, de qualquer jeito. Não é? Que tamanho que é o terreno? Quantos andares vai ter essa casa, esse prédio? Não é? Que material que vai ser feito? Cadê a planta? Cadê o alicerce? O terreno é bom? Né? Quanto que eu vou precisar fazer na fundação desse terreno? Então você vai e você começa a fazer um levantamento. Então, quando nós cremos em Jesus, todos nós deveríamos compreender isso. E muitas vezes, primeiro a gente vai até Jesus, se maravilha com tudo que ele nos revela. Quem nós éramos, o que fazíamos, para onde íamos, quem que dominava a nossa vida, né? E nós entendemos a salvação. É algo maravilhoso. E muitos se batizam sem antes fazer as contas. Muitos fazem uma aliança com Deus, descem as águas, são introduzidos. E a conversão acontece depois. E muitas vezes também aparece, muitas vezes, o desânimo. Por quê? Porque a pessoa não fez as contas. Ela olha, mas se for desse jeito, então não vale a pena, né? Lembra dos discípulos? Mas se o casamento for desse jeito, então não vale a pena casar. Aí o Senhor Jesus falou o que para eles? Olha, existem pessoas que nasceram eunucos, né? Alguns foram feitos eunucos pelos homens e alguns se fizeram eunucos para que eles possam ser úteis para o reino de Deus. Então, o que esse texto do casamento tem a ver, né? Porque o casamento, no caso, é abrir mão de muitas coisas, né? Esse exemplo do casamento veio aqui agora, né, sem eu pensar, mas faz todo sentido, né? O casamento é um exemplo, né? Então, o apóstolo Paulo mesmo, quando ele discerniu o evangelho, ele falou assim, eu prefiro me abster de mulher, não vou me casar, porque quando eu estiver solteiro, eu vou poder viajar à vontade e pregar o evangelho. Se eu me casar, eu vou ter que dar atenção para minha esposa. Eu vou ter filhos, eu vou ter que trabalhar para sustentar eles e eu não vou dar fruto para o evangelho. Então, na cabeça dele, ele entendeu, para mim, eu preciso pregar o evangelho. Essa é a missão que Deus me deu, então eu abro mão. Não é? Então fazia parte do preço que ele tinha que pagar, ele foi e pagou esse preço. E o Senhor Jesus falou a mesma coisa. Você quer ir até o fim? Você quer ir até o fim comigo? Não é? Então você se casou agora? É desse jeito, né? Então mortifica. Porque eles, na lei, eles davam carta de desquite para a mulher. Né? A mulher engordou, carta de desquite, arruma uma novinha. No judaísmo era assim, não é? A mulher não sabia que essa mulher era brava assim, não. E tome carta de desquite, né? E aí o evangelho, esse é um exemplo, né? Um dos preços, né? Aqui, né, a gente pode entender muitas e muitas coisas, né? Então muitas coisas não convêm para o cristão, não convém. Então
quando nós éramos do mundo, estavam na roda dos escarnecedores, por exemplo, fazia muitas vezes para agradar um parente ou outro, comprava lá uma caixa de cerveja no fim de semana, reunia os amigos, aí ficava aquela roda de gente falando palavrão, contando coisa, falando coisa que não convém, não é? E a gente estava ali para um, para agradar outro, para agradar pai, mãe, amigo, irmão, parente, conhecido. E aí quando você conhece Jesus, você fala, isso não convém mais para mim. E eles falam assim, você mudou, você virou um metido, você é uma pessoa agora que não é mais a pessoa que eu conheci. Né? Esse negócio de ser tudo bem, você pode acreditar em Deus, mas agora você vai esquecer dos familiares, vai esquecer dos amigos? Não, não esqueci de ninguém. Só que eu não faço mais certas coisas. Não é um exemplo que eu estou dando aqui. Então, irmãos, ele dá o exemplo da construção. E nós estamos construindo também um edifício, né, irmãos? Tem uma construção. É um edifício espiritual. A palavra usa essa figura do edifício, né, da construção. E aí ele dá outro exemplo aqui, ó. Verso 31. Ou, qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. A figura da guerra, o que ele quer dizer? Quem que é alguém que vai se colocar em uma guerra que antes não avalia o risco? Não é? Poxa, eu estou insatisfeito com o meu vizinho aqui do lado, com a Venezuela. Não é? Eu tenho 1.000 soldados, eles têm 2.000. Vale a pena eu ir lá batalhar contra ele? Não vai dar certo isso, eles vão acabar matando todo mundo, né? Então eu vou fazer o quê? Condições de paz. Eu vou lá e vou negociar para que não aconteça, né? Para que não haja uma matança. Então ele está mostrando o quê? Que existe uma batalha, existe uma luta, e eu preciso ter sabedoria para administrar a minha vida a partir de agora. Administrar para eu manter a paz, para eu não ter nenhum prejuízo. Né? E não é prejuízo financeiro, e não é prejuízo material, não é isso. Então nós vamos agir com sabedoria para conseguir levar a nossa vida, não é? Com entendimento. Verso 33, assim, pois qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que há de salgar? Nem presta para a terra, nem para o monturo, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, de novo, ele fala do sal, né? Lá em Mateus 5, ele fala, vós sois a luz do mundo, o sal da terra. Ninguém, né, que constrói uma cidade no monte, né, consegue esconder essa cidade. Uma cidade construída no monte, ela é visível, todo mundo enxerga. Ninguém acende uma lâmpada e esconde ela embaixo de uma mesa, mas põe ela no alto para iluminar a casa. E nós somos o sal da terra também. Ele fala mais ou menos parecido, né? Se o sal não salgar, ele não serve para nada. Não tem outra função. Eu ponho o sal na carne, ela tempera a carne. Se eu pôr bastante sal na carne, ela protege a carne não se corrompe. Se eu colocar sal, ela não salgar a carne vai apodrecer, não vai temperar, não vai proteger, não serve para nada. É só para isso que serve o sal. E aqui ele faz a referência do sal. Então, o que isso quer dizer? Um cristão que não faz as contas, um cristão que não entende que com Cristo, ou você é cristão, ou você não é cristão. Os irmãos lembram lá do Apocalipse, né? Quente ou frio, os mornos serão vomitados. Não é isso que está escrito? Né? Então, o que é? O frio é aquele que não conhece Jesus. O frio é aquele que ouviu falar de Jesus. Aquele que creu, que conheceu Jesus, não pode ser morno. Né? Nós temos que ser dedicados, firmes. Ser verdadeiramente sal, né? Fazer a diferença. Porque senão nós vamos ser pisados, né? Seremos pisados. E nós não fomos feitos para ser pisados, né? Mas justamente o contrário, né? Para que o mundo venha deixar a corrupção através da verdade, né? Que há em nós. Glória a Jesus. Em Mateus 25, irmãos, vou pegar um outro texto aqui. Mateus 25, verso 1. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro.
Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade eu vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então essa parábola, ele fala de loucas, né? Aqui a tradução na minha Bíblia está loucas. As prudentes e as insensatas, as tolas, né? Então, as prudentes e as imprudentes. Então, se vocês olharem, né, a figura são 10 virgens, porque conheceram Jesus. Pecadores, imundos, e o sangue de Jesus nos purifica, nos transforma como virgens, né? Troca as nossas vestes, nos purifica, nos justifica. A todos que vão até Jesus. Mas a palavra fala sobre dar fruto, a palavra fala sobre perseverar, guardar a fé, né? Um povo diferenciado, transformado. Não é isso? A palavra nos ensina. Um povo especial, zeloso e de boas obras. E aí, a palavra vem dizendo o quê? Que as que perseveraram estavam cheias do azeite, estavam revestidas do Espírito Santo. O azeite é o Espírito Santo. E quando elas estão cheias do Espírito Santo, elas emitem luz. Elas são luz do mundo, como a palavra diz. Mas aquelas que tiveram encontro com Jesus, mas não são cheias do Espírito Santo, são pessoas apagadas de luz. São como mornos, né? Então, quando o Senhor Jesus vem, ele fala: Eu não te conheço. Já pensou? Que coisa? Então, no Mateus 7 mesmo, o Senhor Jesus ele fala isso. Me dirão naquele dia. As pessoas vão querer negociar comigo. Vão querer falar assim: olha, como assim? A minha vida foi falar do seu nome. Eu preguei, eu isso, eu aquilo. Não é? E na verdade, o fato não foi esse. As pessoas, muitas pessoas religiosas, elas até vão para a igreja, elas até deixam de fazer muitas coisas que o mundo faz, não é? Mas não têm uma comunhão com Jesus, com a sua palavra, com os seus mandamentos, não guardam os seus mandamentos. Né? E os mandamentos não são os 10 mandamentos e nem os 603 estatutos e ordenanças lá do Velho Testamento, mas o Novo Testamento, a palavra de Jesus, né? Uma nova vida em Jesus. Então, nós vemos também por essa figura dessa parábola esse mesmo entendimento, né? Então, o cristão, para o mundo, é isso mesmo, é fanático, é radical. Para Jesus, para o evangelho, para os irmãos, não é isso, irmãos. Não é. É simplesmente ser cristão. Nós somos cristãos, não é? E não somos desse mundo. Eu me lembro agora, quando a pandemia apareceu, que as igrejas tudo se fecharam e a gente continuou congregando, firmes, né? Ficamos um pouco assim preocupados no início, não sabia o que ia acontecer, né? Se a autoridade ia fechar a igreja, se ia prender a gente, o que ia acontecer. Mas a gente ficou firme, né? Não deixamos de ter nenhum culto. Perseveramos firmes nisso. Não é? Por quê? Porque para nós é essencial. Era essencial ter uma padaria aberta. Era essencial ter um posto de gasolina aberto, não era? E tinha, não tinha? Para nós era essencial ter o evangelho. Sem o evangelho a gente não vive. Ficamos firmes, né? Procuramos estabelecer alguma distância, os cuidados de máscara, de tudo mais, mas acima de tudo pregando o evangelho. Então, muitos se desviaram, muitos desanimaram, muitos se escandalizaram e a gente ficou firme. Né? Me veio essa lembrança aqui agora. Por quê? Porque para nós é o mais importante, é Jesus acima de tudo. Né? Então essa lembrança é importante agora, né? Nesse momento, dessa palavra. Então o Senhor Jesus nos ensina, né, a seguir os seus conselhos, a seguir a sua palavra, a seguir seu evangelho e colocar em primeiro lugar, né, na nossa vida. E nós temos feito isso, então é sempre importante refazer os cálculos aí e continuar no orçamento, né? Aquilo ali que nós precisamos fazer para construir esse edifício, que é a morada de Deus em espírito, né, que somos nós. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Então vamos agradecer a Deus por essa palavra. Senhor nosso Deus,